Ave Maria. Espera aí. Tá que pariu. Pode ir, ô Felipe. Pode ir, pode ir. Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Da manhã, 33 minutos, um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, pelo canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e a versão rádio/podcast disponível também lá no site, no bocnews.com, e no aplicativo da Rádio BocNews, que você pode baixar na sua loja de aplicativos. O programa desta sexta-feira vai falar sobre a despedida da temporada 2021, com o Santos empatando com a equipe do Cuiabá na Vila Belmiro por 1-1, um time diferente colocado pelo Carille em campo, que não mostrou funcionalidade no primeiro tempo, mas depois, com as alterações, cresceu de produção, buscou o empate. O Santos terminou na 10ª posição do campeonato, com uma premiação aí de 18 milhões de reais, né? 50 pontos, uma vaga na Copa Sul-Americana, que já estava garantida, mas sem a vaga na pré-Libertadores. De qualquer forma, mesmo que o Santos vencesse, com os resultados aí de Fluminense, de Atlético Goianiense e também do América Mineiro, o Santos não conseguiria. O único resultado que em tese favoreceria foi a derrota do Ceará para a equipe do Palmeiras por 1-0. Então o Santos atingiu 2 objetivos neste campeonato. O principal deles era não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro e ainda conseguiu ficar entre aqueles times. Na verdade, era muito mais difícil não conseguir, né, entrar na Copa Sul-Americana, porque afinal de contas só o Juventude, que escapou do rebaixamento, que ficou em 16º lugar, não vai disputar nenhuma competição continental no ano que vem. E depois da partida nós tivemos a confirmação da presença, da continuidade do Fábio Carille, o treinador do Santos em 2022, o que eu acho um acerto, depois de toda a boataria que cercou a Vila Belmiro nas últimas horas, para que o trabalho tenha continuidade. As pessoas podem até não gostar do trabalho do Carille no primeiro momento, em termos de ofensividade, coisa e tal, mas a continuidade é importante. O Santos já tem uma base para jogar o Campeonato Paulista, uma espinha dorsal, precisa de alguns reforços, é bem verdade, mas o Santos vai começar 2022 muito mais estruturado do que começou a temporada 2021, né? Lógico, depois da final da Libertadores e também do ano anterior, quando o técnico era o Gesualdo Ferreira. Então nós vamos passar a limpo como foi esta última rodada e até já projetar o futuro, porque afinal de contas, notícia da manhã desta sexta-feira, publicada pelo Lucas Mussetti da Gazeta Esportiva, que o Santos estendeu o contrato do menino Ângelo por mais uma temporada. Pode parecer pouco, mas se você ficar de olho aí na questão das negociações, do mercado, de todo mundo que quer tirar jogadores da Vila Belmiro, não deixa de ser uma boa notícia, tá certo? Meu caro Felipe Brandão, divida a tela aí para eu apresentar os nossos participantes do programa desta sexta-feira. Já está aqui comigo direto, acho que está em São Paulo, Leonardo Ferreira, jornalista da TNT Esportes, conosco por aqui, e também o Dr. Rafael Cobra. Semana que vem a gente vai encerrar as atividades da temporada 2021. Este, portanto, vai ser o programa derradeiro do Dr. Rafael Cobra aqui no Esporte em Destaque nesta temporada. Aliás, eu já vou começar com ele, com essa notícia da renovação
do Ângelo, né? Ele vai fazer 17 anos ainda, né? Estendeu-se por mais uma temporada. O menino deve ter tido um aumento, não sei se aumentaram a multa rescisória dele, mas o gato escaldado tem medo de água fria, enquanto o negócio do Marcos Leonardo não se resolve, pelo menos o Ângelo, o Santos tem um pouquinho mais de tranquilidade com ele, que imagino vai ser muito importante na próxima temporada. Tudo bem, doutor Cobra? Um abraço. Olá, Alex. Grande abraço a você, a toda a audiência, grande audiência do Esporte em Destaque, ao colega hoje de bancada aqui, Leonardo Ferreira, um prazer também estar participando contigo hoje. E, bom, nesse sentido, Alex, eu acho que é um movimento interessante da diretoria do Santos, né? A gente já discutiu aqui inúmeras vezes casos de atletas numa característica semelhante. Firmam o seu primeiro contrato de trabalho profissional logo aos 16 anos, por uma imposição legal, uma limitação, principalmente para o mercado internacional, de apenas 3 anos, e o Santos fazendo esse movimento, ainda que a extensão seja aparentemente por um período curto, de apenas 1 ano, mas isso sim reflete, traz mais tempo para o clube negociar um contrato mais extenso a partir do momento em que o atleta completar os seus 18 anos. Então eu acho que é um movimento interessante e certamente nessa extensão por mais 1 ano, o atleta teve uma majoração salarial e isso impacta diretamente na multa prevista para o mercado nacional, porque ela usa como referência o valor do salário do atleta. O mercado internacional, a multa é uma livre estipulação e, via de regra, os grandes clubes, como o Santos, já adotam, desde o primeiro contrato profissional, uma multa bastante elevada para o mercado internacional, né? Sempre a casa de 50, hoje em dia tem adotado até em muitos contratos 100 milhões de euros como a cláusula de saída para o mercado internacional, né? Então eu vejo como um movimento interessante, uma precaução para se evitar, no caso Ângelo, problemas que o Santos teve num passado recente com alguns atletas e que tem no presente momento com o Marcos Leonardo, né? Muito bem, o que consta aqui, inclusive eu estou dando uma pesquisada nas matérias que já estão saindo em outros portais também, a Gazeta Esportiva com o Lucas Mussetti trouxe primeiro, é que o Santos tem 100% dos direitos do Ângelo e esta multa na casa dos 60 milhões de euros, ou seja, é aquele dinheiro que, se alguém vier, diziam até que alguém do Bayern de Munique ia estar aí ontem assistindo o jogo e tal, não sei se realmente condiz com a realidade, aqui está dizendo na matéria da Gazeta exatamente isso, 60 milhões de euros, hoje o equivalente a 378 milhões de reais. Se vender o Ângelo amanhã pelo valor da multa, o Santos paga um pouquinho mais da metade da dívida dele. Tem esse detalhe. Vender o Ângelo pela integralidade da multa, o que dificilmente vai acontecer, porque os caras vêm aqui e oferecem 20, 30, você acaba vendendo, mas se vendesse, pagava só metade da dívida do Santos. Ainda tinha que ter outro Ângelo para completar aí essa situação, tá certo? Deixa eu garantir a palavra aqui ao Leonardo Ferreira, que está com a gente no programa de hoje. Claro que ao longo desse Esporte em Destaque a gente vai apresentar os melhores momentos, a palavra do Fábio Carilli, do Edu Dracena, vamos esmiuçar, como diria, outros detalhes do campo e bola, e o Dr. Cobra também mais à frente vai falar sobre isso, mas logo de cara queria saber do Léo a opinião dele a respeito desta permanência do Fábio Carilli, um negócio que ficou um pouco mal parado, mal resolvido, porque assim, surgiram alguns boatos, algumas informações de que o Roger Machado poderia assumir o Santos no ano que vem, coisa e tal, porque também a coisa demorou, né? Poderia ter sido tratada de uma outra forma. Foi batido o martelo aos 45 do segundo tempo, segundo o Carilli, a gente está usando uma expressão popular aqui, na manhã do dia do jogo. Então, para a permanência dele, eu entendo que foi a melhor alternativa do que você fazer uma experiência agora, procurar um novo treinador e sem saber se os caras iam entender o conceito de jogo dele e tal, enfim. Ficou o Carilli, o que você pensa sobre isso? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Alex, bom dia, Rafael, obrigado pelo convite de novo para o programa. Curiosamente, a última vez que eu vim para o programa foi antes daquele jogo contra o Fluminense, que o Carilli estava por um fio, se ele perdesse, ele era demitido. E aí hoje, muito mais aliviado, eu volto aqui com o Carilli permanecendo,
E a melhor notícia possível para o Santos, porque simplesmente o Santos vai poder ter uma continuidade de trabalho. Desde 2016 para 2017, com o Dorival, o Santos não tem uma continuidade. Então, em 2018 veio primeiro o Jair Ventura, logo em janeiro, aí em 2019 o São Paulo começando outro trabalho, 2020 o Jesualdo começando outro trabalho, 21 tendo que o Olan começar o trabalho. Então, é muito bom você ter essa continuidade. Os jogadores já estão incutindo na mente, né, o estilo de jogo do Carille. Então eu acho que vai ser importante para o Santos no ano que vem, e o Carille fez por merecer essa continuidade, né? Ele pegou um time, como ele mesmo disse, olhando para baixo, né, praticamente rebaixado, totalmente entregue no campeonato, e ele conseguiu reverter essa situação e ainda fez o Santos brigar por Libertadores, né? O que é meio inimaginável, também é culpa da CBF, né, que coloca 300 vagas, né, para Libertadores, mas o Santos estava lá, não tem nada a ver com isso, brigou até a última rodada e só não conseguiu porque não ganhou do Cuiabá em casa e outros resultados, né? Mas a permanência do Carille eu acho que é excelente para o Santos. Até para começar o Campeonato Paulista, ele vai ter uma boa pré-temporada, né? Já conhecendo os jogadores, já podendo indicar quais jogadores ele quer, quais jogadores ele não quer. Já teve o Pará saindo, né? Acho que vai ter mais saindo. Mas até para procurar no mercado, eu acho que ele pode ajudar o Edu Dracena nessa e trazer jogadores que encaixem no estilo de jogo dele. O problema é que os nomes que já foram, né, colocados na mídia aí, né, não são lá tão animadores, né? Sei lá, tem o Aleph Manga, que já falaram, tem o Richard, tem o Léo, ex-Cruzeiro. Então, e ele pediu ontem pelo menos 6 reforços, né? 3 para chegarem para jogar e 3 para incluir no grupo ali, para ser reserva. E esses nomes, pelo menos que eu falei, que estão sendo ventilados, não são nenhum desses para chegar e jogar, né? Então, vamos ver como é que o Rueda vai fazer, né? Tem uma grana entrando aí, 18 milhões, que você falou, do brasileiro. Vamos ver se ele vai usar esse dinheiro para arrumar o time, para pagar a dívida, enfim. Mas o fato é que o Santos precisa se reforçar para 2022, dando bons jogadores para o Carille. Eu consigo ver o Santos indo longe, por exemplo, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, que são 2 campeonatos mata-mata, né? Que a gente sabe que pontos corridos é muito difícil, né? Os times que têm mais elenco, Galo, Flamengo, Palmeiras, são os favoritos, mas o Santos pode ir avançando, que nem o Fortaleza avançou, que nem o Atlético Paranaense avançou, nas competições mata-mata. E o Carille vai ser muito importante para isso, inclusive no Paulista, que é uma competição que ele conhece muito bem, já ganhou 3 vezes, né? Então, boa notícia, excelente notícia da permanência do Carille, era o que eu estava pedindo, e ainda bem que foi sacramentada ontem. Muito bem, e o Carille é aquilo, no Campeonato Paulista tem fase de grupos e depois tem o mata-mata. Com a defesa que ele conseguiu implementar no Santos, que foi a melhor do segundo turno do Campeonato Brasileiro, eu não duvido nada que o Santos possa, na base de 1-0, empatando nos pênaltis e tal, com a fase do João Paulo, que bem lembrou aí, renovou o contrato, né? O Pará foi embora para o Cruzeiro, enfim. Algumas boas novidades têm surgido. O Aleph Manga eu não sei não, parece que essa coisa aí não vai andar. Agora os outros nomes, o Bauerman, ele já se despediu do América, né? Então ele deve ser confirmado aí pelo Santos nas próximas horas. Antes do break, o Felipe Brandão está preparando ali, eu preciso fazer uma pergunta para o Léo. Se foi você, Léo, é claro que a equipe da TNT tem muita gente, mas postaram agora há pouco no Twitter assim, títulos de times brasileiros na próxima Libertadores, 7, contando os de Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Na Sul-Americana são 8, contando São Paulo, Santos e Internacional. Para quem acha que a Sul-Americana vai ser molezinha, né, o que não falta é tradição na Sul-Americana. Tá certo que a fase do São Paulo, do Santos e do Inter não é tão positiva assim quanto a dos que estão na Libertadores, mas em termos de história, né, ficou bem colocada esta lembrança aqui por parte aí do Twitter da TNT. Não sei se você tinha visto, Léo. Não, eu vi, inclusive eu estava trabalhando ontem na rodada, né? Rodada tranquilinha, só 500 jogos ao mesmo tempo, mas eu ajudei, né, o pessoal, que eu faço mais a parte de portal, mas eu ajudei o pessoal de redes sociais, né, a lembrar desses números aí, são bem interessantes, né? Santos, São Paulo e Inter ali ajudam o pessoal que entra na Sul-Americana com mais número de títulos do que o pessoal da Libertadores, né?
Então a Sul-Americana vai estar bem forte, vai ser um campeonato bem difícil e um campeonato que o Santos acho que tem como ganhar, né? Basta se organizar ali, né? Muito bem, vamos ao intervalo, daqui a pouco nós vamos passar os melhores momentos, o Dr. Rafael Cobra vai falar, o Léo também vai falar, vamos ouvir o trecho da coletiva do Carille e o Edu Dracena anunciando a permanência do treinador, e ainda no programa de hoje as mensagens de quem está participando com a gente aqui, que está assistindo o programa, claro, e a perspectiva de futuro, né, com a permanência do Carille. 11h47 e voltamos em um minutinho, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 11h48 de volta com o Esporte em Destaque desta sexta-feira. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana. Não se engane, a sede em Santos é na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi Unimais Metropolitana também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências que subiram a serra na Grande São Paulo, capital paulista, e ABC, Cicobi Unimais Metropolitana. Felipe Brandão, enche a tela aí com os melhores momentos. Eu não vou chamar de piores momentos, porque não foi tão... Foi ruim, Dr. Cobra, o primeiro tempo, mas acho que pela opção do Carille, ele tentou explicar depois do jogo o esquema tático e coisa e tal, mas achei que ele deixou a defesa muito lenta, muito pesada, o Robson naquela posição. Aí, essa altura toda, o Léo Batistão, que é alto também, perdendo no primeiro pau de cabeça, um gol que o Santos não tomava há muito tempo. Começou o segundo tempo pior do que estava no primeiro, e só depois que ele mexeu na mobilidade da equipe é que o Santos conseguiu chegar lá, empatou e até quase virou, né, doutor Cobra? Exato, Alex. Eu acho que realmente as mudanças também, pela explicação do Carille na coletiva depois, também tiveram ali participação do pessoal de departamento médico, fisiológico do clube, né? O Santos tinha feito um jogo o anterior contra o Flamengo de muita intensidade, né? De muita entrega. Certamente foi um jogo que desgastou bastante o elenco, e no jogo de ontem realmente isso ficou perceptível, né? O menino Robson, acho que não foi muito feliz no jogo de ontem, né? Em diversos aspectos, principalmente ali em saída de bola, que é no esquema ali com os três zagueiros, a necessidade, né, de uma qualidade, de uma versatilidade ali em saída de jogo que ontem a zaga não demonstrou, né? E você comentou bem, o Santos, que ao longo do campeonato sofreu muito na era Diniz com os gols em jogada aérea. Se eu não estiver equivocado na informação, o Santos já estava há 10 jogos sem sofrer gols dessa forma, né? Que traumatizava o torcedor santista. Então, o Carille tem, de fato, olhando não só o jogo de ontem, mas o segundo turno do Santos, né, com ele no comando, a evolução do Santos no aspecto defensivo os números comprovam isso de forma bem segura, né? Ontem eu acho que entra um pouco também embora você tivesse a ambição de buscar uma vaga, uma pré-Libertadores, mas eu acho que naturalmente saiu um grande peso de cima desse elenco, né, que carregou-se durante quase que a totalidade da competição. Então, acho que o Cuiabá, diferentemente disso, entrava disputando a sobrevivência na competição. Eu acho que muitos desses foram os fatores que contribuíram para um jogo não tão inspirado do Santos, né? Para fazer um destaque positivo para mim, eu já tinha feito essa observação em jogos anteriores, mas agora, por ter iniciado a partida e pelo desempenho ao longo da partida inteira, eu acho que um grande reforço do Santos para a temporada que vem é a melhor forma do menino Sandri, né? Eu acho ele
essencial para uma qualidade do time do Santos para o ano que vem, né? Olha, eu vou pedir para o Felipe Brandão depois colocar mais uma vez os melhores momentos enquanto o Léo fala, mas o Léo lembrou no primeiro destaque um negócio importante. O Santos, o Carille na coletiva falou de 6 reforços, porque ele disse 3 se eu não perder ninguém, né? 4, mas talvez eu precise de 6. Quando ele fala se eu não perder ninguém, a renovação do Ângelo já é um indício de que talvez, e aí entra uma coisa aí que o Dr. Cobra pode explicar, acho que para ser negociado para fora, ele só pode ser depois dos 18 anos, se eu não estiver equivocado, então ele ainda em tese teria mais um ano de permanência, mas eu desconfio muito de que o Sandri talvez receba já nessa janela uma proposta. O Sandri, me falaram de algum jogador jovem do Santos saindo agora. Eu não acho que seja o Pirani, não acho que seja o Kaique, eu estou indo por exclusão. E o Ângelo, mas o Sandri, eu não, ainda mais depois do segundo tempo que ele fez ontem, né, a capacidade que ele tem é um negócio assim absurdo, né? Eu fico um pouco preocupado que já nessa janela agora, em janeiro, vem alguma proposta para tirar o Sandri da Vila Belmiro. Mas, Léo, comente aí a respeito desses lances da partida. Um Santos que, bem lembrado pelo Dr. Cobra, desgastado porque jogou no Rio de Janeiro na segunda-feira, com desfalque, sem o Marcos Leonardo, sem alguns jogadores importantes e também com o inconsciente. Eu falei isso ontem no vídeo do Canal 10, né? Às vezes o inconsciente do jogador fala mais alto, o cara já está em ritmo de férias, né? Aí ficar sabendo lá que o Atlético Goianiense está ganhando, ficar sabendo lá que o América Mineiro está ganhando, é difícil manter a concentração, né, Léo? Lógico, né? O jogo de ontem não foi, Léo, não foi aquele jogo que a gente imaginava, né? Que a gente esperava. Todo mundo imaginava que jogando contra o Cuiabá em casa, o Santos fosse golear, fosse ir para cima, mas o Cuiabá também, apesar de ter lutado contra o rebaixamento até a última rodada também, ele era um time bem organizado ali pelo Jorginho, tanto que teve alguns jogos, por exemplo, contra o Flamengo, o Cuiabá, ele empatou 0-0 colocando 18 caras atrás, né? O Jorginho sabe montar bem uma defesa. E aí, logo que o Cuiabá faz 1-0, aí ficou aquele jogo, né, difícil, né? Porque o Santos tendo que propor jogo a todo momento, abafar o time do Cuiabá, e o Cuiabá colocando todos os jogadores atrás. Aí ficou cada vez mais difícil, né? E o Santos, como você falou, já desfalcado, né, cansado por conta do jogo do Flamengo, foi muito desgastante, o time foi muito bem coletivamente, né? Ganhou um jogo dificílimo, mesmo jogando com o time misto do Flamengo, mas o Santos tentou o que deu, né? A escalação realmente eu achei um pouquinho estranha, né? Com o Camacho de zagueiro e tudo mais. Eu vi até gente comentando que poderia ser uma linha de 4, com o Camacho e o Sandri de volante, e aí o Marcos Guilherme de lateral, com o Lucas Braga na outra lateral. Eu acho que ele quis fazer mesmo 3 zagueiros, né? Que ele fez com o Balieiro, por exemplo, o Balieiro e Camacho, né? Mas o Carille fez o que tinha que fazer, né? Colocou os jogadores em campo que tinha e o Santos tentou o que deu. Eu acho que o que fica de lição, ou o que fica de bom negócio, né, desse jogo foi que eu vi o Santos invadindo muito mais a área, eu vi preencher muito mais a área. Você vê nos lances dos melhores momentos, muitas vezes o Santos ia para cima e mesmo tentando cruzamento, bola aérea, chuveirinho, tinha 5, 6 jogadores do Santos dentro da área. E isso é importante. Se você vai fazer chuveirinho, se você vai ficar chutando a bola para dentro da área, que tenha jogadores do Santos para empurrar a bola para dentro do gol, né? E quando o Diniz era o treinador, por exemplo, a gente via às vezes 1, 2 jogadores dentro da área. E aí isso não ia rolar de jeito nenhum, nem tocando a bola, nem fazendo chuveirinho. Então eu acho que o cara ele fez o que deu com os jogadores que tinha em mãos e o resultado não foi o que a gente esperava, mas eu acho que não é a última impressão que fica do Santos no campeonato. Eu acho que a última impressão que fica do Santos no campeonato é essa subida de desempenho que o cara ele conseguiu fazer junto com os jogadores e o jogo contra o Flamengo, né, que foi a vitória. O Santos não brigava contra o rebaixamento, então os jogadores entraram muito mais aliviados. Então eu acho que é o que fica mesmo de última impressão do Santos no Brasileiro, né? Muito bem. Dá para a gente rodar agora no final desse bloco, meu caro Felipe Brandão, para que depois a gente possa ler as mensagens e repercutir o futuro do Santos no próximo bloco. Vamos colocar aí o trecho em que o Edu Dracena
ele anuncia a permanência do Carille. A gente pode deixar umas 2 respostas da coletiva, só para ver a impressão do treinador logo depois da partida de ontem. Vamos acompanhar aí. A gente vai dar início à coletiva de imprensa aqui pós-jogo. Só que antes do Fábio Carille falar, vou dar a palavra aqui para o Edu Dracena, vai fazer um comunicado importante. Por favor, Edu. Boa noite ou bom dia, né? Já passou meia-noite. Quero aqui agradecer a todos, né? Principalmente a torcida, a comissão técnica, diretoria, jogadores, que se encerra hoje o Campeonato Brasileiro de 2021. Dizer que o Fábio Carille tem contrato com o Santos, ele é o treinador do Santos e será o treinador do Santos em 2022. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, Edu, nosso executivo de futebol. Agora eu vou chamar o Fábio Carille para a gente iniciar a coletiva sobre o jogo. Obrigado, pessoal. Fábio, por favor. Vitor vai assumir aqui as perguntas. Por favor, Vitor. Boa noite, pessoal. Primeira pergunta da Bianca Molina, da TV Band. Oi, Carille, boa noite, tudo bem? Carille, o Santos chegou até a última rodada do Campeonato Brasileiro com chances de classificação às fases preliminares da Libertadores da América. A classificação não veio, mas o time vai para a Sul-Americana em 2022. Qual a importância da participação de uma competição continental na próxima temporada para começar o ano com melhores olhos, pensando, claro, em todo o contexto do Santos nessa temporada? Brigou contra o rebaixamento no Campeonato Paulista e também no Campeonato Brasileiro, acabou eliminado de outras competições. Em termos anímicos, terminar essa temporada com esse 1-1, ainda que não tenha vindo a vitória dentro de casa, mas uma classificação continental assegurada, faz diferença para a continuidade também do teu trabalho? Obrigada, boa noite. De nada, boa noite. Foi um ano assim de muito aprendizado. Eu participei 3 meses desse processo, né? Cheguei aqui dia 9 de setembro, hoje é 9 de dezembro. Já falei sobre isso, um crescimento pessoal e profissional muito grande, um aprendizado muito grande para esses jovens, principalmente, alguns aí o primeiro ano no profissional já passando por tudo isso. Então acho que a gente não tem que lamentar e nem eles, e sim trazer como aprendizado. Nós sabemos da situação do Santos, não só eu, como todos nós, imprensa, torcedor, a gente tem que ser muito realista. Acredito que agora, que já começou o planejamento, já tivemos muitas conversas hoje, e acredito que pode ser muito melhor, né? Mas é muito cedo para falar, enquanto não saber como vai ser o grupo. O objetivo maior da minha chegada aqui, ela foi conquistada, que era não cair, tá? E é claro que depois que a gente conseguiu uma pontuação aí de 45, 46, a gente começou a sonhar com outras coisas e fomos buscá-los. Acho que hoje mesmo a vitória não nos colocaria na pré, né? É isso? Nem mesmo com a vitória hoje não colocaria. A gente buscou a vitória no segundo tempo ali, tivemos oportunidade, mas o grupo assim muito orgulhoso por tudo e repetindo, um crescimento pessoal e profissional muito grande nesses 3 meses aqui. Pergunta agora da Juliana Yamaoka, da rádio Band News FM. Oi, professor, boa noite. Queria falar um pouco sobre a torcida, né, que desde a liberação do público na Vila Belmiro lotou, optou por apoiar o time, mas hoje também faixas e gritos de uma cobrança por uma temporada melhor, né, no ano que vem. Queria que você falasse sobre a importância da torcida nessa luta contra o Z4 e também a conquista dessa vaga na Sul-Americana, e projetar também um pouquinho do ano que vem, né, uma torcida que sofreu bastante nesse ano com resultados ruins, né, a questão do vice na Libertadores, o Paulistão também, ameaçado de rebaixamento, enfim, queria uma comunicação direta entre você e a torcida, abrindo esse espaço aqui na coletiva. A torcida foi muito importante, eu só tenho que elogiar e agradecer, abraçou no momento difícil, eles têm entendimento do que o clube está passando, né? Sabe que vai ser dentro das condições, da realidade do Santos, e eu estou muito de acordo com o que o presidente pensa, para que o Santos daqui um pouquinho volte a ser mesmo esse time de grandes conquistas, de grande busca. As coisas não acontecem da noite para o dia. Nós temos várias experiências no futebol e uma delas é o Flamengo, que recentemente colocou a casa em ordem de 3 anos para cá, mais ou menos, está aí uma potência.
O Santos está passando por isso, está com pessoas à frente do clube, o presidente, os gestores, o vice-presidente, enfim, pessoas que querem muito o bem do Santos. Então, assim, que todos tenham paciência, vamos continuar com os pés no chão, vai melhorar sim, pode ter certeza, mas não dá para saber onde vai chegar, né? Na hora que esse grupo estiver fechado, que começarem os trabalhos, a gente começa a ter uma ideia do que vai ser 22. Pergunta agora da Natália Ferrão, no programa Esporte por Esporte. Muito bem, cortamos a pergunta da Natália Ferrão, até podia ter deixado, mas enfim, vamos nessa. São 12:02, a gente precisa ir para o intervalo. Eu tenho mensagens para ler aqui no Facebook e também no nosso chat do YouTube. Aliás, quem quiser ver a entrevista coletiva completa do Fábio Carilli, está lá na Santos TV, claro, a gente colocou aqui só um trechinho, depois quem puder acompanhar, veja lá na íntegra na Santos TV. Nosso companheiro Fábio Coca, aqui, ó, o Santos no meio do ano recebeu uma proposta pelo Pirani, do Shakhtar Donetsk, mas não agradou. O Rueda já disse que aguarda uma proposta nessa janela. Ele diz aqui, Alex, o Carilli citou o zagueiro Léo, mas o Dedé também, que também está sem time, não seria mais interessante? Coca, não sei nem se é interessante qualquer um dos dois, porque o Santos está contratando o Bauerman. Não sei se faz sentido trazer mais um zagueiro, né? E ele completa aqui dizendo que o Cuiabá deu muita sorte, achou o gol. O Naldo Ribeiro, bom dia, Alex e convidado. Já pensou se o Santos tivesse que ganhar o último jogo para escapar do rebaixamento? O Carilli fez um bom trabalho, mas ontem ele escalou o time errado de novo. Eu comentei isso lá no grupo dos membros, no grupo do WhatsApp dos membros do Canal 10. Falei exatamente isso. Ainda bem que o Santos não precisou da última rodada do Campeonato Brasileiro para pontuar, porque com um confronto direto, né, a preocupação ficaria muito mais evidente, tá certo? Vamos para o break bem rapidinho, daqui a pouco o Léo e o Dr. Cobra vão falar um pouquinho sobre o que eles entenderam dessa coletiva aí do Fábio Carilli e a perspectiva para o ano que vem do Santos Futebol Clube e, claro, as mensagens do nosso chat do YouTube. Voltamos em um minuto, até já. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, foi bem rapidinho, 12:04, já estamos de volta com o Esporte em Destaque. Doutor Cobra, o que achou aí da coletiva do Fábio Carilli? Não tinha lhe perguntado sobre a permanência do treinador, foi a melhor opção mesmo para o ano que vem? O que o senhor entende a respeito deste Santos para 2022, doutor Cobra? Bom, primeiro que eu acho que a manutenção do Carilli era um passo importante, pela possibilidade de o Santos iniciar um ano não do zero novamente, como tem acontecido a cada temporada, né? É um treinador que já conhece o grupo que tem em mãos, né? Conseguiu extrair até mais do que se esperava, né? Pelo momento em que ele iniciou o seu trabalho. Eu acho que é um potencial de mapear mercado agora e trazer atletas dentro do conceito que ele entende necessário para fazer o jogo fluir ainda mais. Eu acho que é um grande acerto do Santos a permanência do Carilli. E especialmente sobre a entrevista dele ontem, um primeiro aspecto que sempre me chamou muita atenção em todas as entrevistas coletivas do Carilli é assim, pode parecer um gesto muito pequeno, mas eu acho isso tão raro e tão bacana de ver o respeito que ele tem por todo mundo, de antes de começar cada resposta ele falar o nome do repórter, dar boa noite, boa tarde, né? Eu acho um gesto tão pequeno, mas muito significativo da personalidade que o treinador tem, e isso certamente, esse tipo de postura, replica no ambiente de trabalho, né? Era perceptível em trabalhos anteriores, mas agora vendo mais de perto com o Santos, são posturas que isso ilustra como o treinador consegue agregar grupo, trabalhar os jogadores, né? Ter os jogadores correndo por ele, né? No linguajar ali que muito se utiliza.
Então eu acho muito bacana. E o Carille sempre se mostrou, desde antes e agora, com a confirmação da sua permanência, ciente do que ele tem pela frente, né? Ele não deixou claro que não condicionou a permanência dele à montagem de um super elenco, de time para ganhar tudo, né? Ele entende o momento e se vê como parte desse momento. Eu acho que essa é a forma fundamental para um trabalho iniciar às claras, né? Vimos que não teve por parte da diretoria falsas promessas ao treinador e nem o treinador está iludido em ter um super time em suas mãos, né? Ele sabe, conhecedor já aí 3 meses de trabalho, o potencial dos jogadores que ele tem em mãos. Muitos deles se mostraram extremamente versáteis, né? Acho que nesse aspecto a gente pode destacar o Marcos Guilherme, né? Não é um jogador de encher os olhos do torcedor, mas ele foi olhando agora a retrospectiva da competição toda, ele foi de suma importância para o Santos, né? Sempre muito dedicado, jogou em diversas posições, talvez tenha jogado menos na sua posição de origem, né? E então eu acho que é um trabalho que vai surtir muito resultado para o Santos. Cara, ele já mostrou que conseguiu fazer com um time, além de um time limitado, um time que vinha num aspecto emocional arrasado, né? Sem confiança, ele conseguiu extrair bons rendimentos desse grupo. Então eu acho que o horizonte do Santos para 2022, desculpe, é muito interessante. Eu acho que essa mescla de jovens jogadores que o Santos já tem no seu elenco, com alguns reforços pontuais. Acho o Eduardo Bauerman um movimento muito legal do Santos no mercado, um zagueiro relativamente jovem, com histórico de seleções brasileiras e que disputou uma competição de um nível muito interessante, né? Era a informação de que o Santos teria um pré-contrato com um segundo atleta. Eu acho que agora, com o final de competição, essa informação aí deve se tornar pública, né? Então eu vejo com um grau de otimismo, não aquela estimativa de torcedor cego e apaixonado, né? Eu acho que, olhando de uma forma racional, o Santos tem tudo para fazer uma temporada de 2022 sem os sustos da temporada 2021, né? Como disse o Léo agora há pouco, né? O Santos vai ser um time que pode brigar no Campeonato Paulista, pode brigar na Copa do Brasil, especialmente na Copa Sul-Americana, mas eu não acredito que passe vergonha, né? Que deixe o torcedor apavorado, desesperado, como foi esse ano de 2021. Agora, a gente está falando já de nomes, né? Do Bauerman. Falei aqui na pergunta do Coca que eu acho esquisito o Santos ir atrás de mais um zagueiro. Não sei que o Boza provavelmente não fique, mas você tem outros jogadores aí para entrar, jogadores da base, tem o Velasquez para voltar. Não sei se é muito a necessidade do Santos já está trazendo um zagueiro, trazer outro, mas enfim. Em relação ao Richard, por exemplo, que foi o único atleta citado nominalmente pelo Carille na coletiva ontem, que ele conhece, que ele trabalhou e tal, eu confesso que não acompanho muito a carreira desse rapaz, mas as informações que a gente tem é que é um bom jogador com uma característica para a volância, como dizem alguns, diferente do que o Santos tem, até pela estatura, para compor ali quase que como um terceiro zagueiro. O problema dele é fora do campo, né? Nada que uma boa conversa com o Serginho Chulapa não resolva, espero eu, né? Enfim, se vier, tem o aval do Carille. Agora, as demais posições, bem lembrado pelo Dr. Cobra, o presidente do Santos tinha dito que tinha um outro jogador sob pré-contrato. O que será que falta para anunciar? Porque a temporada acabou, então imagino que seja questão de tempo. Nas próximas horas ter o anúncio desse segundo nome e, claro, alguns outros que vão ser necessários, especialmente as laterais e alguém para o meio de campo. Vejo como muito mais necessário do que algumas outras funções. Ou você pensa em alguns nomes a mais? Você falou 6, né? Quais seriam esses 6, né? Lateral, zagueiro, volante, meio. Eu acho que talvez na cabeça do Carille um para cada posição, né, Léo? O Santos ele tem 4 zagueiros, acho, de bom nível, que dá para levar bem no ano, né? São o Kaique, Velasquez, o Luiz Felipe e agora o Bauerman, né? Que tá chegando do América. Achei uma ótima contratação, como o Dr. Rafael falou, um bom movimento de mercado, porque o Bauerman, ele, além de ter jogado nas seleções de base, foi jogador do Inter, né? Foi revelado pelo Inter, e foi um jogador importante para um time que se classificou para Libertadores, né? Então, eu acho que tem muito mérito aí, e foi o mérito do Mazuco, por acaso, né? Que
foi atrás e conseguiu esse pré-contrato. E eu imagino o Santos indo atrás de um lateral direito, um lateral esquerdo, né? Lateral direito porque o Pará foi embora, aí fica só o Madison, e o Madison pode acabar saindo também, então eu imagino o Santos indo atrás de um lateral direito. Um lateral esquerdo, né? E o Santos hoje tem só o Felipe Jonathan e tem o Moraes a gente não sabe se fica, o Santos teria que pagar para o Mirassol para continuar com ele, acho que ele fica até o meio do ano, se não me engano, emprestado. E eu imagino o Santos indo atrás de um 5, né, um volante de contenção ali, que hoje não tem no elenco, talvez tenha só o Balieiro. E aí o Camacho foi usado, o Zanocelo foi usado também, mas eu não vejo eles como sendo aquele volante combativo, né, então acho que o Santos vai atrás de um desses. De repente atrás de um 10, né, que hoje você tem o Pirani ali, tem o Zanocelo, que pode jogar um pouco mais à frente, mas ele é mais físico no volante. Então o Santos não tem um camisa 10, vamos dizer assim, nem em número, nem em posição, né, além do Pirani. E de repente um centroavante, né, porque a gente não sabe se o Marcos Leonardo vai ficar, tá nesse negócio de renova, não renova, e de repente um centroavante ali de hierarquia, né, de fora ou daqui, enfim. Falou-se no Cano, mas o Cano tá pedindo 600 mil reais, é o que indica, né? Muito caro. Mas um centroavante ali para revezar ali com o Marcos Leonardo, eu acho que pode ser importante. E aí tem as pontas, né? Que o Marinho, a gente não sabe também se fica, parece que ele quer ir embora, quer fazer o pé de meia, mas também tem que chegar proposta por ele, na última janela não chegou. Então a gente não sabe se o Marinho vai continuar até o fim do ano, que é quando termina o contrato dele, ou se ele já vai agora, né? Então, eu imagino sendo essas posições. Acho que o Santos está bem em zagueiro e em goleiro, né? Goleiro, o Santos tem 3 goleiros, acho, de bom nível. Zagueiro, acho que tem 4 zagueiros de bom nível também para jogar a temporada. O Bosz acho que não fica. E tem o Palio e tem o Robson, que acho que ficam mais atrás ali. De repente, pode acabar até sendo emprestados e saindo na próxima temporada. De resto, acho que o Santos precisaria pelo menos de um para cada ali posição para encorpar o elenco, sabe, para deixar o elenco um pouco mais, um pouco melhor ali para o Carille poder trabalhar. E tem os titulares, né, também, que o Carille vai pedir e vai trabalhar junto com o Edu Dracena ali no mercado. Só um detalhe a respeito do comando de ataque, meu caro Felipe Brandão, pode dividir a tela aí de novo, por gentileza? O Diário do Peixe acabou de publicar que o Santos não vai renovar o contrato do Diego Tardelli. Então, assim, quando começou esse movimento em torno do nome do William Bigode, eu já dizia, se for trazer o William Bigode, não dá para ficar com o Diego Tardelli, ou um ou outro. Não quer dizer que o William Bigode esteja vindo, mas o Diário do Peixe informa agora que o contrato do Diego Tardelli não será estendido, então ele vai ser despedido do Santos. E se a gente for olhar para essa posição, hoje, além do Marcos Leonardo, o Santos tem um centroavante que é um 9, mas que ontem até eu acho que foram pesadas as críticas ao Batistão, porque o cara ficou 2 meses sem jogar e num time todo desmontado. Ele não entrou naquele time encaixado que estava dando certo nas últimas partidas. Então ele sofreu como todo time. E aí a torcida pega o cara para Cristo, escolhe ele para direcionar as críticas quando basicamente todo o time não foi bem. Então vai ter o Batistão, tem o Raniel, que o Carille gosta, mas a torcida não. Então eu acho que o Santos precisa trazer um centroavante. E tem o Juan na base, que tem jogado até mais atrás, né? Tanto é que ele foi inscrito na Copinha como meia. Não sei qual vai ser a visão do Carille para esse jogador. Então hoje, se você perde o Marcos Leonardo, você tem um cara que é centroavante, mas não é, o outro que é centroavante, mas que não vive um bom momento. Então você tem algumas incógnitas. Então é importante que o Santos corra atrás aí de um 9 também. E até pelo fato de que não se sabe o futuro do Marcos Leonardo. Se ele vai renovar, se ele não vai renovar, se ele não renovar, se ele vai para a geladeira, né? É difícil, essa situação precisa ser bem colocada. E só um detalhe que o Carille também falou na coletiva ontem, ele citou, quando eu disse nominalmente o Richard, mas do elenco atual, ele citou o Felipe Jonathan, com possíveis propostas para sair. Então, se o Felipe Jonathan sair, ele perde um lateral, mas que hoje é meia, né? A gente estava discutindo, o Pirani é o único meia aí e tal. Quem está cobrindo essa lacuna é o Felipe Jonathan. Se ele sair, você vai ter menos um ainda no meio de campo, tá certo? Bom, eu hoje estou atrasadaço com as mensagens do pessoal aqui, coloquei até no celular para eu poder ver um pouquinho mais de perto, né? O Davidson Garotti, bom dia, Alex, debatendo com alguns santistas, o Rodriguinho pode vir. Jogou o seu melhor futebol com o Carille. O Rodriguinho do Bahia, o meia? Não sei.
O Celcino Alves, bom dia, Alex e convidados. Olha, analisando duas nuances. Primeiro, para quem estava para cair, 10º lugar está ótimo. Segundo, o erro do Carille na escalação. Não teve tara para ganhar o jogo, lamentável. Então, Celcino, não sei se a gente pode dizer isso, né? Que ele não teve vontade de ganhar o jogo. Ele encheu o time de atacantes. Talvez ele tenha tido a vontade demais de colocar o time para frente. Não sei se não foi isso. Enfim, depois que ele tirou um pouco de atacante, o time foi mais equilibrado. O Marcos Rodrigues, boa tarde, Sir Alex. No geral, ficou de bom tamanho. O Fabiano Ionta, bom dia, Alex. Boa notícia da permanência do Carille. Confesso que não gostei da contratação dele, mas é inegável que fez um bom trabalho. Trabalhador sincero e estudioso, merece uma chance. O Adriano Vieira, bom dia, Alex. Bom dia aqui, especial para o Dr. Cobra. O Antônio Sérgio, bom dia, Alex. Gostei muito do Carille ficar. Estão dizendo que o Aleph Manga, Bruno Oliveira, Janderson e Cleison, ex-Corinthians, e o Cano serão os primeiros reforços. Cleison, ex-Corinthians, esquece, porque ele não jogou ontem pelo Cuiabá porque ele bateu numa mulher. Ele está indo se ver com a polícia agora. Não sei quem foi que inventou esse Cleison no Santos, quem que falou isso? Eu não vi, desculpa, Antônio, não vi isso em lugar nenhum, mas se alguém sugestiona isso aí, é uma brincadeira de mau gosto. O cara não entrou em campo ontem porque bateu numa mulher, vai trazer ele para o Santos? Deixa ele lá no time. Me permite Deixa ele lá no time do Bruno, do lateral do Atlético Paranaense, do goleiro do Atlético Goianiense, deixa ele nesse time lá. Fala, doutor Cobra. Tocou nesse ponto muito legal do Cleison, e eu comentei antes do jogo, quando saiu a notícia do Cuiabá, nota oficial do Cuiabá afastando o atleta, eu achei muito legal e, cara, sinceramente eu torcia para que o Santos ganhasse, mas que o Cuiabá não caísse. Além de ser um projeto, um clube empresa, muito bem estruturado, que vem numa crescente, eu achei a posição institucional maravilhosa e corajosa. Vale dizer que o Cleison talvez fosse o principal atacante do clube, né? Jogando uma partida decisiva para a manutenção do clube na competição, e o clube se posicionou institucionalmente, né? Quer dizer, pouco importa, quer dizer, o clube e futuro do clube é muito maior do que qualquer jogador momentâneo, por mais importante e mais relevante que seja. Então, fica aqui meu reconhecimento, minha menção de que o Cuiabá adotou uma postura que precisa ser replicada no mercado do futebol, né? Muito bem, olha, o social-democrata santista, bom dia, quero ver a cara da imprensa de São Paulo agora com a continuidade do Carille. O Eite Mizobi, bom dia, Alex. E bom dia a todos. O pessoal, o seu Cito está perguntando se é o Diego que está aqui na live. Não, é o Leonardo Ferreira, mas eu não acho ele. Eu acho mais parecido com o Diego, o técnico interino do Flamengo. Quando eu vi a coletiva do técnico interino do Flamengo, eu falei, putz, é o Diego que está de técnico lá? Enfim. O André Vieira completa aqui, ó, se não vender o Ângelo pela multa, nem vende. Ele vai ser o próximo Neymar do Peixão. O Francisco Ribeiro mandou bom dia aqui também. O Santos precisa de um centroavante matador, um lateral direito, um esquerdo. Batistão não tem como ser jogador do Santos, é muito grosso. Madison só para o banco. Chicão de Santo André. Calma, Chicão. Não peguem no pé do Batistão. Até rimou. Calma, Chicão, não peguem no pé do Batistão. O cara não jogava fazia 2 meses. Deixa ele fazer a pré-temporada direitinho, deixa ele jogar, dá um tempo pro cara. E outra, eu vi um tweet hoje que é sensacional, a torcida enche o saco porque jogador é ingrato, porque jogador não renova contrato, porque vai embora de qualquer jeito. O cara tinha mercado lá fora, veio jogar no Santos porque é da cidade para ganhar menos, tá se empenhando, ninguém pode dizer, tá se esforçando, não teve uma sequência legal e os caras xingando o coitado do Léo Batistão, né? Vamos mais devagar com isso. Tem as posturas aí que a gente tem que relevar também, que são muito importantes. O Milton... Alex, sem contar, pois não, Léo. Só rapidinho do Batistão, ele não tá jogando nem na posição dele, né? Que na verdade ele tá jogando de 9 no Santos, mas ele é ponta, ele sempre foi ponta. Sempre que ele jogou na Espanha, aliás, ele jogou muito tempo em La Liga, né? Na Espanha, a principal liga da Espanha, por algum motivo, né? Ele tem qualidade sim, e ele jogou como ponta, né? E na China ele jogou como ponta, então pela falta de opções do Santos como de centroavante, ele tá tendo que jogar como centroavante, que não é a posição dele, né? Muito bem. E antes de vir para o Santos, ele estava há muito tempo sem jogar no do mercado chinês, né? Então, eu acho que ele, tendo uma pré-temporada adequada, vai render muito mais na próxima temporada. E é bom para o Santos que isso aconteça. O Santos hoje ele é um time que talvez não tenha a capacidade de trazer muitos jogadores.
Então o importante é reabilitar os que estão aqui. Por exemplo, o Marinho, se jogar como jogou as últimas partidas, ele não foi brilhante ontem, mas ele foi responsável pela criação do gol, como ele foi importante no jogo contra o Flamengo. Então se você reabilita o Marinho, se você reabilita o Léo Batistão, se você reabilita o Jobson, você está ganhando o jogador, né? Como o Carille reabilitou o Felipe Jonathan, é mérito dele. Então se você reabilita um jogador que a torcida às vezes está meio assim, é ótimo, você está ganhando opção. Vale para o Raniel também, vai que, né? Numa dessas. Olha, o Milton Augusto de Oliveira, santista de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, o sócio Rei mandou bom dia aqui também, o Germano Pereira, bom dia amigos da Nação Fantástica. Ele me chama de doutor aqui, eu não sou doutor de nada, Germano. Nunca pensei que o doutor é o doutor Cobra. E nunca pensei que o Carille pudesse dar tanta vida nesse time, no ambiente dele, tanto para os jogadores quanto para a torcida. Muito bom ele ficar. O Antônio Laurindo Albuquerque, bom dia, Boc News e toda a Nação Santista. O Fábio Freitas também, dá bom dia. E convidados, gostaria que você comentasse sobre a furada que foi a contratação do Léo Batistão. Acabei de comentar, Fábio, não achei furada e eu acho que a gente precisa ter paciência, só isso. O Fabiano Ionta, dando uma cornetada no Carille, mas achei que ele errou em deixar o Bosa no banco e ao tirar o Ângelo no segundo tempo. Eu também acho, Fabiano, que em relação ao Bosa não fazia o menor sentido. O cara era titular todos os jogos. Ah, porque do lado esquerdo tinha que entrar o Camacho. Pusesse o Bosa do lado direito. Para que foi pôr o Robson Reis? Né? Tanto é que depois ele corrigiu. Botou o Bosa do lado direito, deu mais mobilidade para a saída de jogo do time. O Adonis Varacles, o que me deixa preocupado é que entre as especulações não tem laterais e nem meias. Tomara que isso seja um bom indício, né? Porque às vezes a gente especula e vem alguém aí mais ou menos. Então numa dessa vem algum jogador melhorzinho aí, tá certo? O Roger diz que o Léo Batistão foi o pior em campo. O Guto diz que é papo furado, limitação agora é chamada de cansaço. Pô, Guto, pelo amor de Deus, né, amigão? Vamos lá. Último jogo da temporada. Último jogo da temporada. O Felipe Jonathan não estava em campo porque na anterior ele jogou todas lá na campanha do Cuca, como o Marinho também jogou. O Marcos Guilherme saiu sentindo. Vamos botar a mão na consciência, né? O último jogo da temporada, o time tinha jogado segunda-feira fora de casa, né? Com pouquíssimas opções. Entraram dois caras que não entravam como titular há meses, né? O Sandro e o Léo Batistão. Então, não é papo furado, não. É questão de você analisar com justiça, né? E com critério as coisas que acontecem no futebol. Quem mais aqui? Quem eu não li ainda? O Marcelo Pinheiro. Bom dia, Alex e Léo. Quais laterais se encaixariam no sistema do Carille? Que nomes indicaria? Não sei. Hoje indica aí, Léo, os laterais aí pro Santos. Tem gente que fala até de voltar o Daniel Guedes. Tem aquele menino do Grêmio lá, o Wanderson, né? Mas você vai custar uma fortuna, sei lá. Alguém que esteja fora. O Daniel Guedes, pra falar a verdade, eu nunca gostei. Eu sei que tem muita gente que gosta, que ele bate bem na bola, não sei o quê, mas mesmo no Fortaleza ele nunca chegou a ser titular, jogou pouquíssimo. Acho que ele vai voltar de empréstimo e vai acabar sendo emprestado de novo. Eu tenho pesquisado alguns nomes, né? E a maioria dos nomes são tudo fora, né? Com o contrato acabando e tudo mais. Tem um jogador chamado Pablo Cárdenas, que está no Cobresal, que é muito bom jogador, lateral direito. Ele é chileno e naturalizado peruano, e está cotado para ir para a seleção do Peru, inclusive. É um jogador que está acabando o contrato agora no Cobresal, então acho que seria uma interessante até ele, né? Na esquerda tem o Gabriel Fuentes, do Júnior Barranquilla, também está quase sem contrato, chegou a negociar com o Fluminense. É um lateral mais defensivo, e eu acho que são esses tipos de laterais que o Carille vai atrás. O Carille vai querer que o Santos vá atrás, né? Fechem a linha de 4, porque essa é a formação que ele costuma usar, né? Ele teve que mudar para 3 zagueiros por uma questão de falta de laterais, exatamente falta de laterais que defendam. E acho que no Santos ele vai querer voltar para a linha de 4 com laterais que defendam bem melhor do que os que tem lá, né? O Adonis Varacles diz aqui, pior jogador ontem foram os 10 em campo, só o João Paulo se salvou. O Sandri fez bom segundo tempo, o Lucas Braga, né? O Zanocelo não se escondeu do jogo. Eu repito, eu dou desconto porque o time tirou o peso do rebaixamento das costas. Tem gente falando do Santos ontem aqui, parece que o Santos caiu.
Do jeito que as pessoas estão falando com sangue nos olhos aqui, parece que o Santos caiu para a segunda divisão. Não caiu, o Santos acabou em 10º. E vaga na Sul-Americana e com 18 milhões na conta. E com a melhor defesa do segundo turno e a 5ª melhor campanha do segundo turno. Lógico que vai ter instabilidade, lógico que vai ter um jogo que não vai ser tão bom assim como foi o segundo tempo contra o Internacional, por exemplo. Vamos com calma, gente. Uma coisa que o santista precisa parar é com essa coisa, né, de ver sempre o copo meio vazio. Vamos ver o copo meio cheio também, vamos ter esperança que a coisa vai melhorar. Fica sempre esse mantra, né, essa coisa que se retroalimenta da negatividade eterna. Que nem o cara que sentou atrás de mim no Santos e América e ficou enchendo o saco o jogo inteiro xingando do Zanocelo. O jogo inteiro não contribui em nada, não ajuda em nada. Você não viu o cara bater palma, dar um incentivo, nada. O cara só reclamando o tempo todo. Só reclamar não adianta, gente. Imagina a história da humanidade se os caras que inventaram as principais, já foram atrás das principais descobertas científicas da história, ao invés de trabalhar, eles ficassem reclamando, sabe? É fim de ano, Papai Noel está chegando, Jesus Cristo nasceu e tal. Vamos ter um pouquinho de positividade aí. Fala, Léo. Você chegou a falar de cansaço, né, que é o último jogo do campeonato. Ontem eu vi um número, eu não lembro exatamente o número do Santos, né? Eu acho que foi questão de 87 jogos em 2021. Isso nenhum time no mundo faz. O Palmeiras foi o que mais fez jogos, 91. Nenhum time no mundo faz isso e sai ileso, sabe? De lesões ou de cansaço de jogadores. O calendário é muito selvagem para os jogadores brasileiros, ainda com viagens, né? O Brasil é muito grande, então às vezes você tem que viajar até o Nordeste, já é um cansaço a mais. Teve viagem para fora do país, para jogar Libertadores, para Sul-Americana, então o cansaço é muito grande, é selvagem, total selvagem o calendário do futebol brasileiro, né? Não tem como não lembrar disso, né? Imagina quando você não tem um elenco recheado, né, doutor Cobra? Com jogadores você troca um pelo outro que é titular, você tem um monte de jogador em formação, aí fica mais difícil ainda, né? Sem dúvida nenhuma que esses números são assustadores, né, que o Léo está trazendo, só que para o Palmeiras é um impacto muito menor que para o Santos, né, por questão de quantidade de atletas, né. Agora, entre essas especulações, os nomes que têm sido falados, um dos atletas que eu ouvi menção de um possível interesse do Santos é o lateral esquerdo do Guarani, né, o Bidu, que, para quem não acompanha, mas é um jogador que teve um grande destaque na Série B. Eu fui olhar aqui rapidamente os números dele da competição. Quer dizer, um lateral esquerdo que fez 4 gols no campeonato. Eu cheguei a ver alguns momentos do Guarani. É um jogador de um chute muito potente, né? Bate muito firme e tal. Teve 5 assistências, né? E jogou 35 dos 38 jogos do Guarani na competição. É um menino de 22 anos de idade, então eu acho que, claro, dentro sempre da balança do custo-benefício para se realizar a contratação, mas eu acho que são apostas válidas. Também, talvez nesse formato que o Santos fez com alguns atletas, de trazer num empréstimo, fixando-se um valor para aquisição. E aí você sabe, o Santos está nesse momento agora, né? Alguns dos jogadores que ele pegou por empréstimo não exercerá a opção, porque o custo é superior à entrega. Mas é um movimento interessante. Esse pode ser um nome que possa vir, de fato, a encorpar o elenco do Santos na próxima temporada, e acho que seria uma aposta interessante. Olha, no pique aqui mais mensagens, o Gil Santista, bom dia Alex, meu parça, vai esse jogador novo que pode ser vendido, eu desconfio que possa ser o Kaique, porque ele completa 18 anos no começo do próximo ano e ainda pega essa janela europeia. O Clodoaldo Oliveira, senhores, vendo as críticas em cima do Batistão, fiquei ontem vendo o quanto ele se sacrifica nesta posição, pois jogar com quem não toca a bola e quando toca solta só tijolo é difícil, viu? O Adonis Varacles diz aqui também, o Dracena não parecia muito contente, ele estava com cara de sono mesmo, né? Aliás, demorou a coletiva para acontecer, né? O Edu Dracena estava com cara de sono mesmo, né? Achei esquisito. O Rogério das Trufas, pode acreditar, vamos ganhar no ano que vem, abraços. O Aldemar Barres, bom dia jovens, ontem o Jorginho armou o Cuiabá para ganhar um pontinho na marra e conseguiu. Seu time fez ser o tempo todo e com esse juizinho que apita contra nós em todos os jogos aí, fica difícil. O Levon, que está dizendo aqui, ó, com esses nomes que estão sendo especulados, o Santos só vai inchar a folha salarial e brigar embaixo de novo. O Issal Kawagoui, vejo sempre esse tipo de gol de cabeça, cabeceando no primeiro pau para o segundo. Não dá para evitar um zagueiro correndo do meio para segundo pau e tirando de cabeça. Pois é,
Foi até comentado isso, que o Zanocelo era o cara que tinha sido escolhido para ficar no primeiro pau ali, e não aconteceu. Enfim, não imagino... Deve ter sido uma grande falta de atenção mesmo lá do sistema defensivo. O Giancarlo diz que tem que trazer, antes de tudo, um meio armador. Precisamos encontrar no mercado quem é esse abençoado, né? O Luiz diz aqui, bom dia, Alex, ano que vem o Santos tem que buscar ganhar o Paulistão e a Sul-Americana. O Mizão fala, Cano, vaza. Não, o Cano acho que não vem não, né? Muita grana, né? Acho que não vem não, o Cano. Enfim, o Itamar Santos, bom dia, rapaziada, que pontinho que valeu milhões, essa 10ª posição, um abraço. O Marcelo Henrique Massambani, a lista de dispensa é maior que a de chegada. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex e convidados e comunidade santista, para fechar com chave de ouro. Ontem um jornaleiro escalou o Felipe Anderson no Santos. Jornaleiro das Antigas, Felipe Anderson, não vi, acontece de vez em quando. O Oscar Pitelli, o quê? Ele está dizendo que o Carille fez um teste ontem, acho que foi isso aqui. Estou dando uma corrida com as mensagens de que eu não li, ó. O Márcio Leme, o João Lucas, lateral direito, que jogou pelo Cuiabá, emprestado pelo Flamengo, seria interessante para o Santos. Precisa ver só se o Flamengo vai liberar para a gente, né? Para a gente eles só liberam as tranqueiras tipo Uribe, né? Coisa boa eles não mandam, né? Ixi, não entendi o negócio que foi passado aqui, mas enfim. O Jonas de Souza está dizendo que é contra clube empresa no Brasil, não dá certo, é melhor saldar as dívidas, igual fez o Fluminense. Jonas, vamos aguardar, o dia que tiver um clube empresa ganhando tudo, aí acho que muita gente vai mudar de ideia. O Mauro Chassi está lá em Mauá, São Paulo. A Erika Caetano, Alex, boa tarde. O Santos ontem ganhou mais de 2 milhões a mais do que quando começou a rodada. Acho que o 10º lugar devemos agradecer, porque esse time é ruim. Nunca pensei que o Santos ia cair igual esse ano. Quase 3, né? Do 2, quase 3, né? Esse dinheiro extra aí que caiu pelo 10º lugar no campeonato. Enfim, é o Santos que pelo menos não passou a vergonha de jogar a segunda divisão, e o principal, a gente fala nesses 18 milhões, mas o tamanho do buraco financeiro, se não jogasse a Série A, seria de mais ou menos 100 milhões de reais. Para quem precisa se reconstruir financeiramente, jogar a segunda divisão seria uma pá de cal. Então, para aqueles que torceram contra, para os abutres de plantão que ficaram vibrando, né, com a possibilidade do Santos cair, esses que estavam torcendo para poder lá na frente dizer, olha, não disse, não sei o que, coisa e tal, esses podem esperar que não foi dessa vez. E o Santos, que precisa melhorar, precisa, a gente sabe, mas que abra o olho para a temporada que vem, que faça poucas e boas contratações. Não precisa ser nenhum super nome, mas que o cara venha e dê conta do recado, é o que a gente espera, porque nome, grife, nós já vimos. Leandro Damião, ó, Kleber Reis, ó, Leandro Donizete, ó, Brian Ruiz, Cueva, deu no que deu. Meus caros, vamos nessa? Meu caro Leonardo Ferreira, obrigado pela presença aqui no Esporte em Destaque. Estamos fechando a nossa temporada 2021. Na semana que vem, conto contigo outras vezes aqui no programa, depois de 17 de janeiro, quando voltaremos com a temporada 2022 do Esporte em Destaque. Tá certo, Léo? Obrigado, um grande abraço, boas festas aí pro amigo. Obrigado, Alex. Obrigado de novo pelo convite. É muito legal participar com você. Agora mais aliviado do Santos ficando ali no meio da tabela ali. E vamos esperar, né? Vamos ver como é que o Santos vai se organizar nessa pré-temporada. Tomem muito cuidado com boatos, com nomes aí que são ventilados do nada. Vocês sabem bem quem que é que apura cada notícia aí. No Twitter tem muitos bons jornalistas aí que estão cobrindo bem o Santos, então vão só na deles, não peguem, sei lá, o nome do Cleison, por exemplo, o Santos está chegando no Cleison, não, isso aí não saiu em lugar nenhum, então calma, agora vai ser um momento que muitos nomes vão ser ventilados, então vamos ver quem que o Santos vai contratar e como vai ser a temporada do Santos, que seja muito melhor, porque essa temporada de 2021 foi agonizante, viu? Meu Deus do céu. Foi a mais difícil minha como torcedor do Santos e como jornalista também, que seja uma temporada boa. Grande abraço para você, Alex, grande abraço para o Dr. Rafael, um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, olha, isso que o Léo falou é verdade. Talvez tenha sido o pior ano para o torcedor do Santos. Começou com uma derrota para um rival na Libertadores, passou por uma agonia no Campeonato Paulista,
uma série de eliminações e o Campeonato Brasileiro só foi resolvido na penúltima rodada, apesar de que, no final das contas, a nota de corte do rebaixamento que levou Bahia e Grêmio foi 43 pontos, né? O Santos já tinha 45 pontos já há um tempinho, então em tese já teria vida mais tranquila, mas era aquela coisa, como tinha muito resultado embaixo, muita combinação que podia acontecer, o mais seguro era chegar no 46, 47, 48 pontos, o Santos chegou lá, terminou com 50. Doutor Cobra, obrigado pela presença no programa desta sexta-feira, um grande abraço, muito obrigado por estar conosco ao longo deste ano de 2021, boas festas para o amigo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo com saúde e paz principalmente, e ano que vem contamos com a sua presença aqui no programa, tá certo, doutor Cobra? Grande abraço. Beleza, Alex, obrigado pelas palavras e saiba que para mim é um grande prazer essa nossa convivência aqui ao longo do ano, foi muito prazerosa essas nossas trocas de informações, certamente manteremos isso no próximo ano, porque faço com muito prazer esse tipo de participação com você. E como último detalhe da temporada, Alex, eu achei muito pertinente o seu comentário no Canal 10 pós-jogo do Flamengo, que o Maracanã foi alvo do pior e do melhor momento do Santos na temporada, né? Iniciamos o ano, eu infelizmente presenciei em loco aquele triste dia 30 de janeiro para nós, mas certamente talvez o jogo do Flamengo, não só pela atuação em si, mas pelo alívio que trouxe para o torcedor santista, o Maracanã foi simbólico para essa nossa temporada de 2021. Esperamos de fato que em 2022 os momentos de alegria superem as tristezas, mas que o torcedor tenha a ciência que o esporte é recheado disso, né? Dos grandes momentos, mas também existem os de aflição, fazem parte do contexto. Fica aqui uma mensagem aí de abraço a toda a audiência do programa, desejando aí umas ótimas festas a você, Alex, ao Léo, que tive o prazer de participar hoje, o Felipe aí na técnica, e a todo mundo que acompanha o programa. A gente vai se ver certamente no próximo ano. Muito obrigado, doutor Cobra. Olha, vai ter uma lição de férias para o doutor Cobra aqui, que vai ser a pergunta sobre como está o negócio do Cueva. É lição de férias. Lembra que a gente tinha na escola lição de férias? Não vou esperar 17 de janeiro, não. Uma dessas a gente faz um bate-papo lá no Canal 10 com o doutor Cobra e ele já vai reunindo aí informações sobre essas pendengas que o Santos tem que resolver. Tem tanta coisa, né? Fabiano Heller, Cueva, Brian Ruiz, Ave Maria. E, aliás, a torcida ontem estendeu faixas, né, cobrando um time melhor para o ano que vem e colocando nominalmente os responsáveis por ter deixado o Santos na roça em que está hoje. Então é bom sempre lembrar quando alguém cobra o Rueda, só paga boleto, não investe no time. A própria torcida colocou ontem em faixa o nome de todo mundo que colocou o Santos nessa situação. É bom que todos lembrem, tá certo? Meus caros, 12h39, temos que fechar esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo a todos que estiveram conosco. Semana que vem tem a nossa saideira, teremos mais 3 programas semana que vem, depois entramos no nosso período de férias, tá certo? Então agradeço a todos que nos acompanham, que nos acompanharam hoje, ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição. O Esporte em Destaque volta na segunda-feira a partir das 11h30 da manhã. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV.